Dando continuidade no binômio de Newton, nós vamos hoje explorar um pouquinho aquela fórmula do binômio de Newton, né? Como vocês podem ver, essa aqui é a expressão geral do desenvolvimento do binômio de Newton, onde a gente utiliza como os coeficientes binomiais os números binomiais, ok? Então, você vai perceber algumas características aqui que eu vou falar para vocês agora que a gente vai estar explorando. Se você observar, quando você expande o binômio de Newton, você tem aqui, ó, na expansão, esse camarada aqui, ele é o primeiro termo do binômio de Newton. Primeiro termo. Esse é o primeiro termo do binômio de Newton. Nós temos aqui o segundo termo. Segundo termo. Assim por diante. O terceiro termo, eu vou agora colocar só assim, ó. Terceiro termo. Aí segue quarto termo, quinto termo, sexto termo e assim vai até chegar no último termo. Você pode perceber que eu comecei a expansão e aqui eu generalizei a expansão, colocando um termo de posição qualquer, porque eu não tenho o valor do expoente do binômio de Newton. Lembrando que o número de termos do binômio de Newton é sempre um a mais que o expoente indicado aqui na potência, certo? Então, se você observar também aqui na posição dos termos, existe uma relação com o valor do denominador do número binomial, que é o nosso famoso P, né? Observe, quando eu tenho aqui o primeiro termo, o nosso P está valendo 0. Quando eu tenho aqui o segundo termo, o nosso P está valendo 1. Quando eu tenho aqui o terceiro termo, o nosso P está valendo 2, certo? Você percebe então que a posição do termo é uma a mais do que o valor desse denominador, desse P. Então aqui, de forma geral, eu posso escrever a seguinte fórmula, certo? Aqui eu tenho o termo P mais 1, certo? Aqui eu tenho o termo P mais 1, seria a posição dele. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o primeiro termo, que eu posso chamar de T1. Aqui eu tenho o segundo termo, que eu posso chamar de T2. Terceiro termo, que eu posso chamar de T3. E aqui teria o termo de posição P mais 1. Eu não sei a posição porque eu não defini qual que é o expoente, certo? E aqui nós teremos o último termo dessa expansão, que seria o termo N mais 1, ok? Então, o que eu quero mostrar aqui? Que às vezes você está trabalhando o binômio de Newton e aí a questão, ele vai pedir para você um termo qualquer, uma relação com um determinado expoente. E para você chegar nesse termo qualquer e na relação com esse determinado expoente, ele pode colocar isso na questão, inclusive o que é mais explorado até, você não precisa estar fazendo toda aquela expansão, todo aquele trabalho de abrir o binômio de Newton. Você pode chegar na posição ou naquele expoente que ele está pedindo a partir do termo geral. E quem seria esse termo geral? Olha só, fórmula do termo geral. O termo geral seria essa expressãozinha aqui onde eu coloquei o TP mais 1. Essa expressãozinha aqui, ela representa uma expressão que pode dar um termo qualquer do binômio. Então a formulazinha que vai representar o termo geral, ela vai ficar mais ou menos assim. P mais 1 igual. Olha lá, a gente vai copiar isso aqui, ó. Certo? Lembrando que eu estou colocando o termo geral de um binômio que está nesse formato aqui, ó. Tá? Então TP mais 1 vai ficar o N, que é o numerador, sobre P. A elevado a N menos P. E o B elevado a P. Essa formulazinha é conhecida como a formulazinha do termo geral do binômio de Newton, certo? Ela serve para você chegar em um termo qualquer sem precisar fazer a expansão do binômio de Newton, tá? Então aqui nós temos a formulazinha do termo geral, tá? Então toda vez que você for achar um termo qualquer da expansão do binômio de Newton, você não precisa expandi-lo. Vou dar um exemplo simples aqui para que vocês entendam o que eu estou falando. Olha só. Se eu pegar, vou pegar um exemplo bem simplesinho, ó. Eu vou pegar aqui o x mais 2 elevado ao cubo, certo?
Então, se eu falar assim para você, determine o terceiro termo dessa expansão. Você tem o recurso da formulazinha, você ainda pode expandir o binômio. Vamos supor que você não conhecesse a formulazinha. O que tu faria? Expandiria o binômio. Vou usar a regrinha do binômio de Newton lá de cima. Ó. Seria o binomial 3 sobre 0, lembra? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui do outro lado. Ó, seria aqui, ó, o binomial 3, 0, x elevado ao cubo, 2 elevado a 0, binomial 3, 1, x elevado ao quadrado, que vai subtrair 3 menos 1, 2 elevado a 1, binomial 3, 2, x elevado a 1, 2 ao quadrado, binomial 3, 3, x elevado a 0, que é 3 menos 3, e 2 elevado ao cubo, certo? Essa seria a expansão do binômio seguindo aquela forma geral. Tem aquele macetinho que você pode usar a linha do triângulo de Pascal para chegar na expansão também, certo? O que vai acontecer? Você vai verificar que eu pedi para você, não é verdade? Aqui eu queria o terceiro termo. Então eu estou querendo o terceiro termo dessa expansão, certo? Você pode contar aqui, ó. Quem é esse termo? É o primeiro, ó. Esse é o termo 1. Esse aqui é o termo 2 e esse aqui é o termo 3. Então você pode expandir o binômio, sair contando, né, termo 1, termo 2, termo 3, e a partir da posição 3 ali, que é o termo 3, nós vamos desenvolver e dar a resposta à questão. Resolvi a questão. Ou eu poderia ter recorrido diretamente a termo geral, tá? Então vamos lá, vou só finalizar aqui, ó. Então o nosso terceiro termo é o termo que está indicado com essa expressãozinha aqui, ó. Puxando aqui para a gente resolvê-lo, vai ficar mais ou menos assim, ó. Terceiro termo, binomial 3 sobre 2. Gente, binomial 3 sobre 2 é a combinação 3 por 2, então vai dar 3. Binomial 3 por 2 dá 3, x elevado a 1 dá x, 2 ao quadrado dá 4. Então, respondendo a questão, o nosso terceiro termo, ele seria igual a 12x, certo? Então aqui está o terceiro termo pedido no meu exemplo, certo? Só que eu não recorri, nesse caso, ao termo geral do binômio de Newton. O que eu fiz? Eu expandi o binômio e contei os termos até chegar no terceiro termo. Só que se pegar com um binômio com um expoente muito alto, um expoente 10, um expoente 15, um expoente 20, esse processo ele se torna muito demorado. Com um expoente pequeno dá para você abrir e chegar lá no termo que ele está pedindo. Mas se eu colocar um expoente muito alto, esse processo ele se torna muito demorado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, né, e vou agora fazer a mesma coisa, só que usando a fórmula, tá? Veja só, o que eu fiz aqui? Eu expandi de acordo com a forma geral da expansão, né? Usando os números binomiais e os coeficientes binomiais A e B, que aqui o A era x, o B valia 2, e assim eu fiz a expansão chegando em terceiro termo. Vou voltar aqui agora, vou apagar aqui a expansão e vou recorrer à formulazinha do termo geral para dar a mesma resposta, ok? Vou apagar aqui agora, só um pouquinho, já vou mostrar para vocês como vou chegar no resultado sem precisar expandir o binômio. Eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Eu vou usar esse mesmo exemplo para chegar nesse resultado. Lembrando que o resultado aqui é 12x. Então vamos lá. Se eu for... Deixa eu terminar aqui de apagar. Beleza. Então vamos buscar o terceiro termo. Só que para eu buscar o terceiro termo, eu vou recorrer ao termo geral. Beleza. O que eu tenho que verificar para recorrer ao termo geral? Minha fórmula está aqui do lado. Eu tenho que identificar todos os elementos da fórmula, certo? Vou até fazer aqui o esqueminha para identificar. Eu tenho que saber quem é o N, certo? Eu tenho que saber quem é o P, quem é o A, quem é o B.
Aí olhando aqui, ó, no binômio, é simples, você vai encaixar certinho com a expressão ali, ó. Esse x aqui, ele faz o papel do A, e esse 2 aqui faz o papel do B lá da nossa forma. E o expoente faz o papel do N. Certo? Praticamente aqui no binômio já tem todos os elementos da forma, com exceção do P. O P eu vou encontrar pela posição do termo, olha só. Ele está falando aqui, ó, que eu quero o terceiro termo. Certo? A posição do termo é sempre o P mais 1. Ok? Então se você pegar aqui, ó, e fizer essa relaçãozinha aqui, ó, T... P mais 1 é o terceiro termo. Geralmente a moralzinha de montar o termo geral é achar algum elemento desconhecido. O elemento desconhecido mais comum é o P, certo? Aí você fazendo a comparação aqui, ó, de P mais 1 e 3, ó, você vai chegar à conclusão que o P vale 2. Não precisa nem fazer continha, né? O P é sempre uma menos do que o valor da posição. Então nós temos o P valendo 2. Beleza? Só para organizar aqui, né? Se o P vale 2, o A da minha fórmula está valendo x, o B da minha fórmula está valendo 2 e o N da fórmula é o expoente 3, como eu já deixei destacado aqui. Então já tem todo mundo. Agora é só montar a formulazinha e desenvolver. Vamos lá? Formulazinha T, P mais 1 igual N sobre P, A elevado a N menos P e B elevado a P. Essa é a nossa formulazinha, chamada formulazinha do termo geral do binômio de Newton, certo? Fazendo a substituição, P vale 2, então aqui vai ficar T3, se o P vale 2 aqui vai ficar T3. N sobre P, o meu N está valendo 3, meu P está valendo 2. O A é o meu X, Aí você vai subtrair o N menos o P, então 3 menos 2 vai dar 1. O B vale 2. É B elevado a P, o P também vale 2. Pronto. Quem está ali? O termo procurado. Então fui direto no termo, recorrendo à formulazinha. A gente resolve, já tinha feito o cálculo. Esse binomial aqui, nem vou usar a fórmula, ele é básico, né? Ele vai dar 3, todo binomial 3 sobre 2, com números consecutivos, dá o valor do N. X elevado a 1 vai dar X, e 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Multiplicando, terceiro termo, 12x. Como eu havia falado para vocês, não foi necessário fazer a expansão do binômio, tá? Então, somente pela formulazinha do termo geral eu cheguei no termo procurado. No caso aqui seria o termo 3. Geralmente, quando eu vou fazer esse tipo de exercício, um item fica faltando. E o item mais comum daqui da forma que fica faltando é o P. Então, o primeiro passo antes de montar seria buscar as informações desses elementos, ou seja, saber qual é o P, qual é o N, qual é o A, para que assim você consiga encaixar certinho. Beleza? Vou fazer mais 2 exemplos aqui e aí propor a vocês exercícios lá no material de vocês para vocês estar aplicando. É um tópico que aparece em questão de vestibular, mas é uma coisa assim que aparece com frequência. Já não é tão explorado, tá? Não é tão explorado essa relação aqui. Mas é interessante que às vezes pode surgir numa prova de vestibular de vocês, você já mata a pau. É muito mecânico, não tem muita interpretação aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou agora colocar mais alguns exemplos. Primeiro. Determine o quarto termo no desenvolvimento de x mais 2 elevado a 7. Exemplo 2.
expoente dx à quarta no polinômio ok. Observe bem o exemplo. O primeiro exemplo que está aqui, ele é bem mesma linha daquele que eu acabei de resolver na introdução aqui da forma do termo geral, certo? Vamos colocar a forma do termo geral aqui no cantinho. Tá, o termo geral tem a formulazinha TP mais 1 NP A elevado a N menos P e B elevado a P. Essa é a formulazinha que eu vou explorar, certo? Lembrando também, vou colocar aqui no outro cantinho, que nosso binômio tem esse formato aqui, ó. Esse é o formato de um binômio, tá? Então ali eu tenho o coeficiente A, aliás, melhor dizendo, o termo A, o termo B do binômio e o expoente N, certo? E aqui, observando, fazendo a comparação, né? Eu vou montar direto aqui, galera. Pode ser? Vamos lá então. Montando direto ficaria assim, ó. Termo, que termo que ele quer? Termo 4. Termo 4. Então, ó, olhando bem aqui, ó, TP mais 1. Se o termo é 4, P é 3, certo? P é 3. Então, ó, se o termo é 4, vou até puxar a setinha aqui, daqui eu já sei que o P é 3, ó. Se o termo é 4, P é 3, 1 a menos. O N é nosso expoente. Nosso expoente aqui é 7. Então aqui, ó, puxando a setinha, esse é o N, ó. Esse é o N, certo? Aí eu tenho aqui o A, tem aqui o B. Então, olhando bem ali, eu já tenho tudo o que eu preciso para colocar no termo geral. Então vamos colocar no termo geral. N é 7, então fica 7. O P é 3, binomial 7 sobre 3. O A é o primeiro termo do binômio, então o A é x. A relação diz que é N menos P, então fica 7 menos 3. Então aqui vai ficar x à quarta, 7 menos 3. O B vale 2 e o valor do P é 3, então fica 2 ao cubo. Beleza, montei o termo 4, agora é só resolver. Aí como é que fica o binomial 7 sobre 3? Ok, vamos fazer aqui no cantinho o binomial 7 sobre 3. Tá? Binomial 7 sobre 3. Eu vou abrir a regrinha da combinação. Vou abrir 3 fatores, dividir por 3, 2, 1. Ou jogar na formulazinha da combinação. Então vai ficar assim, ó. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Olha lá, fiz o esqueminha da combinação. Mesma coisa, observe, atende bem. Simplifico. 6 com 6, 7 vezes 5, 35. Então o meu binomial deu 35. Então o meu binomial é 35. Vou agora só substituir. Então vai ficar assim. 35, que é o binomial, x à quarta, vezes 8. Certo? Então vai lá. Agora para finalizar, 35 vezes 8, nós vamos encontrar 35 vezes 8, isso vai dar 280. Olha só. Esse é o quarto termo pedido, ele vale 280x à quarta. O seu coeficiente é 280 e o expoente da variável é o 4. Beleza? Então aí está um exemplo que é comum ele está pedindo para vocês. Pedir para vocês calcular o termo de uma determinada posição. Então você pode recorrer à formulazinha do termo geral, mas lembre-se, sempre buscar as informações dos elementos que compõem essa forma, que é o N, que é o P, que é o A, que é o B. Então você vai olhar no binômio e vai fazer a comparação. O A e o B aparecem bem claro aqui no binômio, o N aparece aqui no expoente. Então o P é o único que não aparece aqui no binômio, aí você tem que ficar atento. Geralmente é o P que eu vou ter que encontrar. Quando ele dá a posição do termo, o P é 1 a menos. Ah, eu quero o sétimo termo, P vale 6. Eu quero o quarto termo, P vale 3, e assim por diante. Agora outra situação proposta aqui, olha só.
Determine o coeficiente de x à quarta no polinômio. Então eu quero saber agora qual é o coeficiente, eu quero saber qual é o númerozinho que vai ficar multiplicando x à quarta na expansão desse polinômio aqui. O polinômio está em forma de potência, você sabe que ele pode expandir. Só uma perguntinha, quantos termos aparecerá na expansão? Lembra? O número de termos que aparece numa expansão é um a mais do que o expoente do binômio. Então aqui eu teria 7 termos nessa expansão, certo? Então vamos lá. Nós vamos ter que montar agora o termo x à quarta. Não conheço a posição, portanto eu não vou usar a posição para achar o p. Tá entendendo? Se eu tivesse a posição, eu já tinha o valor do p. Porque aqui aparece tudo, olha lá. Quem que é esse aqui? Na formulazinha, esse aqui é o A. Esse aqui, B. E esse aqui, o N. Quem está faltando? P. Portanto, eu já sei que o A é x, o B é 2 e o N é 6. E o P é desconhecido. O que eu vou fazer? Como eu não tenho o valor do P, não dá para achar o P pela posição, eu já vou montar o termo geral, tá? Então eu vou ficar assim, ó, para montar o termo geral. Eu não conheço o P, portanto não substituo nada. Então vai ficar assim, a posição do termo é P mais 1, então P mais 1. O N eu já conheço, qual que é o valor do N? O expoente do binômio. Então fica 6... P ainda não conheço. P deixa indicado aqui no binomial. O A é o primeiro termo aqui da potência do binômio, ou seja, x. E o expoente do x é sempre a diferença do N com o P. Então 6 menos P. E o B vale 2, que fica elevado ao P. Então veja só, esse é o termo geral, só que está em função do P. Aí você percebe, ó. A variável x, ela está elevada a 6 menos p. E eu quero saber para o x elevado à quarta. Olha lá o expoente do x. Então, se você comparar o x, 6 elevado a menos p, com o x à quarta, você vai perceber então o seguinte, ó. Esse x do nosso binômio, é ele que vai fornecer para a gente agora, ó, olha só. Ele que vai fornecer o nosso p de acordo com o expoente que foi dado para ele lá. Então, dizer que o x tem que ter expoente 4 e o x tem que ter expoente 6 menos p. Vou só fazer a comparação aqui, ó. Esse x elevado a 6 menos p, ele tem que dar o mesmo que x à quarta. Conclusão. O 6 menos p, que é o expoente, ele tem que valer 4. E aí eu vou isolar o p aqui e vai ficar p igual a 2. Portanto, assim chegamos no valor do P, que era o desconhecido da fórmula, que os outros todos já tinham. Agora que você tem o valor do P, você resolve o problema. O que você vai fazer? Vai substituir o P aqui na formulazinha do termo geral, que eu acabei de compor, e vai dar o resultado. Correto? Compreendido? Vou só recapitulando. Olhando o binômio, você tem aqui o valor do A, o valor do B, o valor do N. Que lembra que nosso binômio tem esse formato aqui, na forma geral dele, ó. Certo? Então, se você comparar na forma do termo geral, ó, só falta o P. Eu não tenho a posição do binômio, então não dá para achar por aqui. Aqui é bem mais rápido quando você tem a posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar o termo geral, foi o que eu fiz aqui. Coloquei todos os elementos que conhecia na forma, ficou faltando o P. Aí eu faço a comparação do expoente do x que apareceu no termo geral com o expoente do x que ele quer. Ok? E assim o P aparece na parada. Substituindo agora na forma do termo geral, o P vale 2, então aqui somando vai dar o terceiro termo. Vamos substituir aqui, vai ficar assim, ó. P, 3. Binomial, 6. O P vale 2, então 6 em 2. Cuidado para não colocar o 3 aqui, às vezes a gente acaba fazendo essa porrada. E aí, ó, 6 menos o P, P vale 2, então 6 menos 2, exatamente o expoente pedido na questão. 4. 2 elevado a P, o P vale 2, então fica 2 ao quadrado. Agora é só resolver. Binomial 6 em 2, eu vou fazer aqui no cantinho, binomial 6 em 2, que é a mesma coisa que a combinação, eu vou abrir 6 vezes 5, dividir por 2 vezes 1, simplifica. Então esse binomial, ele está valendo 15, certo? Então eu vou substituir o binomial aqui por 15. Fica 15 x à quarta vezes 4. Multiplicando 15 vezes 4, chegamos em 60 x à quarta.
Então, o nosso termo que está com o expoente x à quarta é o terceiro termo, seu coeficiente é o 60. Ele perguntou o coeficiente, então nossa resposta seria o 60, ok? Então está aqui mais um exemplo usando a formulazinha do termo geral do binômio de Newton, tá? Vou passar agora para vocês o meu último exemplo. Vamos aqui, pessoal, para o nosso terceiro exemplo, que é um exemplo bastante explorado, inclusive é o que mais cai sobre o termo geral, né? Ele fala, determine o termo independente de x no momento do binômio x menos 1 sobre x elevado a sexta. Então isso aqui tem que tomar um cuidado maior. Tem que tomar um cuidado maior na hora de desenvolver, de aplicar a fórmula do termo geral. Vamos só fazer nosso resuminho importante aqui. O binômio obedece a essa fórmula e o termo geral, essa formulazinha aqui. TP mais 1, N sobre P, A N menos P e B elevado a P. Aí você está pensando assim, mas que isso de termo independente? O termo independente é aquele termo que quando você expande o binômio, não aparece o x. Me ajuda aí, ó. A. O A da minha fórmula é o x, então vou colocar o x aqui como A. O B da minha fórmula é o menos, cuidado com o sinal, 1 sobre x. E o N da minha fórmula que vale 6. E o P, não sei. P não sei. Vamos colocar tudo isso no termo geral. Então ficamos assim, TP mais 1 igual, nosso N é 6, nosso P é desconhecido, nosso A é x, 6 menos P, e o nosso B é menos 1 sobre x elevado a P. Beleza, tá? Só que ainda não posso pegar esse 6 menos P e igualar a zero, porque eu exponho do x, o x não tem só aqui, ó, tem x aqui também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse x em uma única base. Então eu tenho que juntar eles aqui, né? Usando propriedade de potenciação, tá? Então vamos lá, vamos dar uma organizadinha para a gente conseguir juntar esse x em um só. Veja o que eu posso fazer aqui. De acordo com a potenciação, quando eu tenho uma fração, eu posso colocar o numerador elevado ao expoente e o denominador também. Só para vocês entenderem, eu vou só fazer isso aqui, ó. O menos 1 vai ficar elevado a P e o x aqui também vai ficar elevado a P. Veja, eu separei os termos da fração, cada um com um expoente, tá? Eu posso fazer isso na potenciação, é uma das propriedades. E aí, olhando aqui, ó, tá todo mundo multiplicando, eu fiquei aqui com divisão de potência com bases iguais. Qual que era a regra que a gente tinha lá na potenciação? A gente tem, na verdade, subtração de expoentes. Quando eu fizer isso, eu vou juntar o x em um só. Ou seja, esses dois termos, esses dois x aqui vai virar uma única base x. Tá? Então vamos aplicar aqui a propriedade de potenciação. Após eu transformar o x em uma única base, aí eu vou trabalhar o expoente dele. Então vai ficar aqui, ó, 6 menos P, menos o P aqui. Por quê? Divisão de potência de bases iguais, você vai subtrair o expoente. Vou até deixar indicado aqui, ó. E o menos 1 ficou elevado a P. Certo? Aí o que acontece? Quando eu organizar ali, eu já tenho a forma para o expoente de x. Olha lá. Chegamos à conclusão que o x tem o expoente 6 menos 2p. Para que o termo seja independente, esse expoente do x aqui tem que ser zero. Então vamos lá. Então daqui eu vou chegar nessa relação aqui, ó. Opa, ó, melhor ângulo aqui, né? Ó. X elevado a 6 menos 2p, ele tem que ser o x elevado a zero. Conclusão, 6 menos 2p igual a zero. Isola, vou ficar com 6 igual a 2p e o p vai valer 3. Assim eu consegui chegar no valor do P explorando o expoente do X. Mas cuidado, você vai ter que fazer todo esse trabalho para transformar a tua variável, aquela que você quer que seja independente, em uma única base, caso ela apareça nos dois termos, tanto no A como no B. Se ela aparecer só no A, era até mais prático. Quando você substituir isso aqui, já está transformado em uma única base. Tá? Então esse é o cuidado que tem que ser tomado. Se você substituir aqui agora no termo, você vai ter o termo que ele está pedindo. Então vai ficar assim, ó, substituindo, ó, T.
O P mais 1, P vale 3, então vai ficar termo 4, então eu sei que é o meu quarto termo. 6 sobre 3. O X vai ficar elevado a 0. Por quê? É só fazer a continha. 2 vezes 3 aqui vai dar 6, 6 menos 6 dá 0. E o menos 1 vai ficar elevado ao cubo. Aí você vai desenvolver o binomial aqui, ó. Ele vai ficar 6, 5, 4 dividido por 6, então vai dar 20. X elevado a 0 dá 1. E menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Então, respondendo a questão, é o meu quarto termo e ele multiplica aqui agora. 20 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 20. É um termo negativo. Ok? Então tá aí a relação para o termo independente, tá? Toda vez que você tiver um probleminha pedindo o termo independente, é mais ou menos esse é o processo. Cuidado! Se a variável que ele está trabalhando aqui estiver no termo A e no termo B, vai ter que fazer a parte de potenciação aqui, para você deixar o termo geral só com uma base x para você explorar o expoente do x. Certo? Então toda vez que for o termo independente eu vou explorar o expoente do x, ok? Só que eu tenho que fazer essa transformação, preparar o nosso termo geral para chegar nesse ponto aqui, onde eu posso trabalhar o expoente do x, ok? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Vou deixar aqui para vocês agora uma indicação de exercícios para vocês dar uma treinada. Na apostila de vocês, para vocês fixarem essa ideia, vou colocar aqui alguns, como por exemplo, na página 177, vamos trabalhar aqui o exercício desenvolvendo habilidade. Exercícios 7 e 8. Página 178. Os complementares. Vamos trabalhar aqui, vou colocar um exercício aqui para vocês pensarem, hein? Vamos ver. O 1 e o 3, certo? Então, ó, associado ao que eu acabei de citar. E tem mais um detalhezinho no binômio de Newton que eu quero ressaltar aqui, quero deixar bem claro aqui, que é bem simplesinho, e às vezes vocês, por não conhecer a regrinha básica, fiquem em dúvida o que fazer. Quando você encontrar um probleminha pedindo a soma dos coeficientes, soma dos coeficientes da expansão do binômio de Newton é uma relação tão simples, né? Que às vezes você fica tentando abrir o binômio de Newton. O que seria a soma dos coeficientes? Eu vou te mostrar aqui rapidamente. Vou pegar aquele x mais 3 elevado ao quadrado e vou mostrar para você que são os coeficientes. Fica x ao quadrado, 6x e 9. Então você vai perceber aqui o seguinte, ó. Aqui não tem coeficiente, o coeficiente aqui multiplica o termo em x, ó, porque vale 1, aqui o nosso coeficiente é 6, aqui o coeficiente é 9, porque o nosso x está elevado a 0. Então nossos coeficientes aqui, se eu for somar os coeficientes, seria o mesmo que pegar 1 mais 6 mais 9. Então se você somar aqui, você vai encontrar 16, soma dos coeficientes. Só que se eu partir com esse raciocínio de abrir o binômio para pegar os coeficientes e somar, é muito trabalhoso. Tem uma regra simples, vou pegar o mesmo aqui e vou mostrar para vocês.
Quando você pega x mais 3 ao quadrado e você quer saber a soma dos coeficientes, regra simples. Pega a variável que tiver na expansão e coloca essa variável valendo 1. Aí você pergunta por que coloca a variável valendo 1. Você vai perceber aqui que a variável na expansão ela vai ficar multiplicando os coeficientes. E toda vez que você multiplica algo por 1, ele fica o próprio número que multiplicou por 1, né? Certo? Então essa é o macetinho de você obter a soma dos coeficientes. Então, a soma dos coeficientes, eu posso fazer assim, ó. 1, que é no lugar do x, mais 3 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, todo exercício que pedir para vocês soma dos coeficientes, basta trocar um na variável. Vamos supor que você tenha esse binômio, 2x mais 3y. Aqui eu vou colocar elevado ao cubo, tá? Eu quero saber a soma dos coeficientes. Você pode expandir, que dá trabalho, ou simplesmente chegar aqui, ó, onde tem variável, coloca 1. Coloca 1. Então, se você colocar onde tem variável, você vai ter a soma dos coeficientes, ficando assim. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 elevado ao cubo. Isso vai dar 5 elevado ao cubo, tá? Então, a soma desses coeficientes, 125, ok? Então, só para que vocês não façam confusão com soma dos coeficientes, ok? Lá no livro de vocês, né, sobre soma dos coeficientes, vocês vão ter o praticando na página 177 também, ó, página 177, o praticando o número, soma dos coeficientes é o número 2. E o desenvolvendo a habilidade, também na mesma página, soma dos coeficientes, você vai ter aqui o número 2 também. Então são exercícios tranquilos, só que às vezes a gente, por não conhecer essa relaçãozinha do 1 aqui, fica tentando abrir o binômio para pegar os seus coeficientes. Beleza? Galera, capricha aí nos estudos, espero que esteja compreendendo. Qualquer dúvida, né, pode manifestar, eu posso fazer um vídeo aula com mais detalhe para que vocês entendam melhor como é que funciona o procedimento, tá? Então tá aí, bons estudos, até a nossa próxima aula.